Shalom, queridos, graça e paz. Vamos estar aqui novamente tratando com vocês sobre alguns assuntos e agora quero falar com vocês sobre uma outra festa bíblica chamada de Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo Judaico. Você pode olhar e até dizer para mim, apóstolo, mas o que tem muito a ver esta data com a nossa história como cristão? E é aí que entra o segredo. Eu quero trabalhar com você em poucos minutos a respeito dessa festa. A palavra do Senhor, então, vai nos dizer lá no livro de Isaías, no capítulo 27, no versículo 12, o seguinte: e sucederá naquele grande dia que Yahvé, o Senhor, fará uma debulha geral de espiga, desde as margens do rio, o rio Eufrates, até o rio do Egito, o rio Ribeiro do Egito. E vós, ó filho de Israel, será respigado, ajuntado um a um. E acontecerá também naquele dia que se tocará um grande chofar, uma grande trombeta, e aqueles que estavam perecendo na Assíria e os que estavam expatriados no Egito retornarão e adorarão a Yahvé no Monte Santo em Jerusalém. A palavra do Senhor aqui nos diz, por intermédio de Isaías, que é o profeta messiânico, ele estava falando sobre esta festa, Rosh Hashanah, ou seja, a cabeça do ano, o dia principal do ano. É uma data muito importante quando nós entendermos esse significado. Primeiro significado, primeira parte histórica desta festa, diz os sábios judeus que esse dia de Rosh Hashanah foi o dia da criação da humanidade. Foi o dia que Deus ali, ele saiu da sua majestade, saiu do seu trono e chegou aqui na terra e ele moldou o ser. Ele moldou aquele manequim, aquela massa, aquela terra, ele preparou aquela terra e ele soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, o Espírito, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo de Deus sobre o homem. Esta data, este primeiro dia, então, é considerado não o primeiro dia da criação, mas o dia da criação do homem. Então, esta data para nós é muito importante porque simboliza o dia do derramamento do Espírito Santo sobre o homem. Quando nós entramos nessa data, que será comemorada agora neste ano, logo após, no próximo sábado e próximo domingo, nós vamos entender que essa data ela é o dia que vai ter um renovo do derramamento do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos diz também que não é apenas a cabeça do ano, ou seja, não é apenas o primeiro dia do ano, mas é o principal dia do ano. É o dia mais importante, como Paulo escrevendo, ele fala sobre a primícia do ano, porque este primeiro dia vai dizer todo o restante do seu ano. A palavra do Senhor vai nos dar essa orientação, essa instrução, que esse dia, então, quando Deus cria o Adão ou a humanidade, acontece o primeiro louvor e a primeira adoração. Adão, ele tomando ali a forma agora de um espírito do homem, ele consegue pela primeira vez enxergar. Enxergar o quê? Em primeiro lugar, toda a criação. Adão, então, pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre ele, foi soprado sobre ele, ele consegue enxergar agora as coisas que foram criadas por Deus, ou seja, toda a criação de Deus, e também ele consegue olhar e ver o Criador. O primeiro contato de Adão para com o Criador, para Deus, foi nesse dia de Rosh Hashanah, o cabeça do ano. Amados, e diz os sábios que esse dia foi o dia da primeira adoração. Que Adão, então, quando olha para tudo que foi criado, e ele olha para o Criador, ele começa a declarar uma adoração, dizendo: o Senhor é Rei para todo sempre.
A partir dali nasce a adoração. E a partir dali também na terra nasce o adorador. Rosh Hashanah é uma festa que nós celebramos então no dia 18 a 20 de setembro neste ano, no nosso calendário. E como foi lido agora falado por Isaías, que nesse dia é conhecido também como o dia do concerto, como o dia do julgamento. Julgamento é o dia também que nós entendemos que todos nós seremos julgados. É o dia a qual nós prestaremos contas a Deus de todos os nossos atos. Mas é interessante porque esta festa em especial é a única festa que não cai no dia 15 do mês, ou seja, que não cai no dia de lua cheia. Os sábios, rabinos, dizem que esta festa ela é especial porque ela cai fora da lua cheia. Ele cai numa data onde a lua não aparece. A lua fica, além de minguante, oculta aos olhos. Mas por que isso? Como entendermos isso? Por ser o dia do julgamento, nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Jó, que o inimigo das nossas almas, ele se apresenta a Deus para esse dia, para acusar-nos das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. E nós conhecemos, porque a Bíblia também nos instrui, que para que haja um julgamento, é necessário que tenha pelo menos 2 testemunhas. A primeira testemunha nós conhecemos muito bem na terra é o sol. E a segunda testemunha é a lua. Então, para que haja julgamento, precisa de 2 testemunhas, o sol e a lua. E quando o inimigo vai nos acusar, porque Jesus Cristo começa a interceder por nós, e aí acontece uma coisa tremenda, porque Jesus Cristo chega ao Pai e diz assim: Pai, eles não podem ser julgados por essas acusações, porque não tem 2 testemunhas. A lua se omitiu. E Deus então dizendo ao inimigo das nossas almas: se não há como ter 2 testemunhas, não há julgamento. Então, o dia que nós seremos sim julgados por Deus, porém seremos, se nós nos arrependermos, se nós reconhecermos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós seremos absolvidos. É um dia que nós conhecemos, que a palavra de Deus nos diz sobre uma palavra chamada Teshuvá, ou seja, o dia da penitência. São 2 dias que é tempo de nós começarmos o ano se consertando, se purificando, clamando ao Senhor para que este ano seja um ano de riquezas espirituais, adorando a Deus por todos os feitos que Ele há de fazer em nossas vidas. Que as nossas penitências não sejam apenas um sacrifício, mas seja um sacrifício adorável ao Senhor. Nós vivemos então nesses 2 dias chamado de Shana Tová, ou seja, Feliz Ano Novo judaicos, Feliz Ano Novo espiritual para mim e para você. Nós viveremos então, daqui a alguns dias, nós viveremos os melhores dias das nossas vidas, porque nós nos colocaremos na presença do Senhor e viveremos dias extraordinários. Nesta festa, mesmo que somos julgados, eu quero que você entenda, se houver em nós um arrependimento sincero e genuíno, se houver em nós um desejo de transformação e de mudança, nós seremos perdoados por Ele. A Bíblia nos diz também, como nós lemos, que este dia é o dia do uso do toque do shofar. É uma instrução que o shofar seja tocado todo o tempo. Porque o shofar é um
instrumento que faz com que no dia do julgamento, quando for trazido à memória, quando o inimigo tentar nos acusar, o toque do chofar vai confundir as ideias do inimigo, vai atrapalhar que o inimigo tente nos acusar. Nós aprendemos que nós somos o chofar de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca e clamamos ao Senhor pela misericórdia, as ações do inimigo, elas são, obviamente, elas são paralisadas, porque há um som mais forte, há um clamor mais forte. E neste dia de julgamento, nós precisamos trazer à memória este dia de chofar, esse dia de tocar. E terá, quer dizer, o dia do toque do chofar. Nós iremos fazer um grande barulho, um alarido pedindo ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos sair da severidade de Deus e que nós possamos entrar na misericórdia do Senhor. Rosh Hashanah será um tempo extraordinário. Então eu convido você já a se preparar, porque neste próximo domingo nós teremos 12 horas de adoração ao Senhor, de orar ao Senhor e de clamar ao Senhor para que Ele realmente seja o único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Então eu estou fazendo esse vídeo para que você esteja conosco, adorando ao Senhor. E Yom Kippur será logo depois, que é o dia do perdão. Mas agora nós iremos trabalhar com Rosh Hashanah, o dia a qual nós seremos julgados, mas no mundo espiritual nós já seremos absolvidos pela misericórdia de Deus. Amém? Espero você. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom e shalom.